Vamos que vamos, gente. Vocês estavam com saudades das quartas? Domingo já reinaugurou, né, 2026. E essa é a nossa primeira quarta. E como todo mês nós temos o compromisso da nossa quarta, né, a nossa noite DNA, na verdade, que é uma oportunidade mensal, né, que eu e a pastora Priscila estamos aqui com vocês no campus Itapuã, trazendo uma mensagem do nosso coração. E a nossa ideia da noite DNA sempre é trazer algo que tem a ver com mentalidade, com comportamentos que a gente entende que são importantes, percebermos características na palavra de Deus e que a gente precisa replicar, reproduzir aqui na nossa casa. Amém, gente? E o tema que o Espírito Santo me inspirou, ele tem como mensagem, né, o tema é: que tipo de referência somos nós? E aí eu quero que você prepare aí para apertar alguns parafusos, tá? Porque essa mensagem, primeiro, Deus me apertou, né? Eu espero que vai apertar você também um pouquinho agora. Mas eu creio que no final é um ajuste positivo para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós no ano de 2026. E enquanto você reflete, né, que tipo de referência somos nós, e aqui claro que vale nós como CNX Casa, sim, mas também como pessoas, né, de forma individual. Uma pergunta importante, né? A gente está começando o ano e normalmente a gente se inspira em algumas coisas, né, na nossa vida. E eu quero perguntar para você quem são as pessoas, por exemplo, que você tem se inspirado. Né? Normalmente a gente vê algumas referências, né? Eu tenho as minhas, provavelmente você tem as suas referências, né? E isso é muito importante porque quando a gente estabelece uma referência, a tendência é a gente começar a se tornar, a falar parecido com aquilo, sim ou não? Né? Quando você, por exemplo, quem aqui já viajou para algum estado, que não é o nosso estado, e lá fala um sotaque diferente, né? O mineiro, ai, sou, trem, né? Aqui, os cariocas, né? Tem o original, cadê o original? Estava aí, Sabino, né? Estava aqui por aí, tá por aí. Tabata, Sabino, né? Ele tá chegando ali agora. Tá falando de você, Sabino. Todo mundo olha para Sabino para ele ficar com vergonha agora, lá atrás. Pronto. Ali é o original carioca, né? Então vai falar o carioquês, né, Sabino? Flamenguista, nós, estamos juntos. E aqui está o pastor Jairo, Bernardo, Jana, da Shopee, né? Que passou um tempo lá e aí daqui a pouco começa a falar como, pastor? Cadê o sotaque carioca? As gírias, né? O X. Porque, rapaz, né? Sei não, hein? Por quê, gente? Porque quanto mais tempo a gente passa, por exemplo, a gente sai daqui e vai passar no Rio de Janeiro, a gente vai ver um comportamento, uma fala, um sotaque. E assim são as pessoas referência na nossa vida. Então é importante você escolher boas referências, né? E eu estava lendo aqui na nossa visão, do nosso Eu Vejo, que sempre é um conteúdo importante para a gente trazer para vocês. A terceira frase, ela tem que... eu vejo uma casa que tem como missão tornar as pessoas mais parecidas com Jesus. E eu acho isso muito importante porque nós não queremos formar pessoas religiosas. Nós queremos formar discípulos de Jesus Cristo. E isso pode parecer para você inocente ou superficial, mas não é. Porque se a gente como igreja não for intencional em fazer discípulos de Jesus, nós corremos o risco de produzir pessoas gospel. Entende o que eu estou falando? Pessoas que têm muito mais a característica e a cara da religiosidade do que de alguém que é de fato a cara de Jesus. E eu quero te chamar a atenção que quando Jesus veio, ele não tinha a cara de crente. O crente da época, tá, gente? Tanto que as pessoas olhavam e falavam assim, Deus, tem certeza? Tanto que os judeus até hoje não viram ele como o Messias. Né? Alguns olhavam para os fariseus e falavam, não, aquele ali tem cara. Se veste, né, diferente, ora diferente, fala diferente, porque as referências dos fariseus eram diferentes. Jesus, ele tinha outra referência. Jesus, ele veio com a fala de: eu vim mostrar para vocês alguém que vocês não conhecem, o Pai. Então ele falava como Pai, provavelmente se vestia como o Pai gostaria de se vestir. Ele era do povo, ele era gente como a gente. Ele não precisava de uma veste diferente, de mudar o tom de voz, graça e paz do Senhor. Não precisava. Mas já viu, pastora Denise, que tem pregador que na hora fala normal, mas na hora que vem pregar o manto cai. E aí, glória a Deus, igreja. Pastora Denise não é assim, né? Ela é normal, né, pastora? Mas você conhece, não conhece não, pastora? Conhece. Porque às vezes as referências que uma pessoa dessa veio, às vezes a pessoa tem que mudar
totalmente o estilo de vestir, é como se fosse um personagem. E a característica religiosa, ela tem muito isso, né? É algo que é muito a aparência, mas pouca essência, né? E a nossa ideia é por aí, é caminhar uma igreja que procure olhar mais como Jesus era, né? Falar mais como Jesus, pensar mais como Jesus, andar como ele andou, agir como ele agiu, amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, e por aí vai. Você está comigo? Mas, vamos lá, vamos adiantar então. A primeira coisa que eu preparei para vocês é: quando as pessoas pensam em mim, em você, qual referência elas têm? Porque quando a gente pensa em Jesus, com certeza vai trazer em você uma referência de alguém bondoso, sim ou não? Quando a gente pensa em Jesus, alguém, né, divino, alguém que, enfim, amava, que tinha uma característica muito especial. Mas quando as pessoas elas pensam em nós, qual é a referência que elas estão tendo? E eu quero te chamar aqui alguns exemplos da Bíblia, para você ver como que referências trazem características muito especiais. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o nome Judas, qual é a referência que vem? Traição, né? Maldade, enfim, traição normalmente está mais ligado. Se eu falar uma personagem feminina como Dalila, o que viria na sua referência? Sedutora, piriguete, misericórdia. Mas perceba que são pessoas que elas transmitem alguma coisa, uma imagem. Se eu falar um Saulo antes de se converter, esse aí é convertido. Esse é convertido. Inclusive, salva de palmas para Saulo, o maior crente dessa igreja aqui, esse homem aí. Esse é crente. Esse é convertido. Mas, por exemplo, Saulo, né, que é o Paulo depois, ele tinha muita a característica de ser um perseguidor, né? Veio aqui também a outra mulher, né, muito famosa na Bíblia, Jezabel, que é essa característica de manipulação, referência. Então perceba que cada pessoa ela tende a se tornar uma referência de alguma coisa. E a pergunta que Deus, ele pelo menos me fez muito nessa virada, que foi quem é que está até agora aqui no manto aqui. A pergunta que Deus fez muito para mim, pelo menos na passagem de 25 para 26, é essas duas, né? Uma no sentido igreja, quando as pessoas pensam na CNX, qual é a referência que elas têm? Né? E claro, assim, que muita gente vai falar muita coisa, e muita coisa para mim não faz sentido, mas outras fazem, e a gente reflete. E também pessoalmente, né? Quando as pessoas pensam no pastor Jonatas, no que elas, né? Elas pensam em quê? E eu acho que isso é um exercício que a gente precisa fazer, sabe? A gente precisa fazer porque qualquer mudança na nossa vida, para melhor pelo menos, ela parte de você fazer uma autoanálise, de saber quem eu sou e o que eu quero me tornar, né? Mas também na Bíblia, eu quero trazer um texto bíblico que existe uma referência não de uma pessoa, mas de uma árvore. Olha aí, eu vou mostrar para vocês algo que talvez vocês não perceberam. Vamos abrir em Marcos capítulo 11, no verso 12 até o verso 14. Uma referência de uma árvore na Bíblia que aparece de uma maneira sutil, mas que traz uma mensagem muito poderosa. Marcos capítulo 11, verso 12, diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira, essa é a árvore, com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Diga comigo, fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Verso 14. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Deixa eu te perguntar, quando a gente pensa em uma árvore, a árvore também ela traz algumas referências para nós, sim ou não? Quando eu penso, por exemplo, em árvore, uma das coisas que me vê é sombra. Né? É uma referência, quando você olha uma árvore, imagina no deserto, ali tem uma árvore, vai ter uma sombra. Tem algumas outras coisas que eu anotei, vocês podem também me ajudar, mas, enfim, tem a questão de matéria-prima, porque tem madeira, enfim, tem outras coisas, tem as próprias folhas para fazer alguma coisa, mas também uma referência de frutos. Olha que interessante. E isso me chamou muita atenção enquanto eu estava orando sobre, né, o meu ano e aqui também como igreja, e Deus me mostrou esse versículo. E deixa eu chamar a atenção de vocês, no verso 12, coloca de novo na tela, disse que, no verso 13, diz assim, vendo à distância. Presta atenção nisso, isso me saltou aos olhos, porque Jesus estava à distância, vendo algo, e quando ele olha para aquilo, ele diz assim, eu vi uma árvore, e a referência que eu tenho vai ter fruto. É uma árvore. Toda árvore tem
fruto. Ainda viu? Está com folha, está saudável. Tem uma aparência boa, mas quando Jesus chega perto, ele fala assim, qual foi? Isso aqui tem uma vida de aparência, mas não tem fruto. As aparências enganam, é basicamente isso aí, está pregando, né, irmão? Isso me saltou aos olhos, porque quando a gente fala sobre ser uma referência, sermos uma referência como igreja, como pessoas, a gente tem que ter muito cuidado para não ser esse tipo de árvore que parece, mas não é. Aquela árvore chama a atenção de Jesus. E, de certa forma, eu fiquei assim, por que Jesus, ele, em outras versões, diz que ele amaldiçoou aquela árvore? É como se Jesus ele olhasse e falasse assim, meu Deus, como é possível uma árvore não ter frutos? Ela me passou uma imagem enganosa. Eu cheguei perto achando que eu iria usufruir de algo que ela nasceu para ser, uma árvore frutífera. Mas quando eu chego perto dela, para receber daquilo que ela foi criada para ser, não tem frutos. É forte sim ou não? Existe mais uma frase do nosso Eu Vejo, que fala sobre sermos referência. O nosso Eu Vejo, a visão diz assim, ó, eu vejo uma casa que é referência de generosidade, onde todos os seus membros são dizimistas e ofertantes fiéis. E aquilo, no meu devocional, e eu falando com Deus, ele começou a dizer, será que hoje, você, Jonathan, será que hoje a igreja CNX Casa, ela pode ser, eu posso ser considerado uma igreja, uma pessoa generosa? Porque quando essa imagem da árvore chega para mim isso é muito, muito especial. Porque, como eu te falei, uma árvore ela é uma criação divina. Uma árvore não é uma criação humana. Uma árvore ela foi criada com Deus, com um propósito. E eu quero chamar a sua atenção. Deus ele cria uma árvore, Deus ele dá a capacidade que essa árvore frutifique. Mas no final, quem é que come do fruto da árvore? É a própria árvore? Não, sempre será outra pessoa. E isso é a essência de ser uma pessoa generosa. A generosidade, ela nunca vai autoalimentar-se, né? Ela sempre vai ser criada para suprir uma necessidade. E quando a gente quer escrever intencionalmente, quando o Espírito Santo ele nos inspira a sermos uma igreja que é referência em generosidade, o que isso significa? E é isso que eu quero que você entenda. A nossa ideia de sermos uma igreja generosa não é ser uma igreja que simplesmente fica falando sobre recurso financeiro, sobre você ter isso, ter aquilo. Não é sobre isso. É sobre entendermos que somos uma árvore frutífera, que Deus nos criou para sermos essa árvore que dá frutos. Se você ler o capítulo inteiro de João 15, e esse é um capítulo que a gente estudou muito, porque é o capítulo da ramo da videira, a igreja de onde eu vim, onde desde o capítulo do versículo 1 ali, ele vai descrevendo que Deus, ele é o agricultor, Jesus, ele é a videira e nós somos os ramos. E todo ramo que está em mim e não der fruto, eu corto, eu podo, eu airo, que basicamente era Jesus dizendo assim, ó, gente, se Deus é o agricultor, se o Pai, ele está cuidando, e a árvore não somos nós, a árvore, a videira, é Cristo. Se alguém está em mim, vai dar fruto. É impossível alguém estar em Cristo e não dar frutos. Se não está dando, é porque está caído. Aí você fala, pastor, então se eu não estou frutificando, eu estou caído, não sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo. A palavra diz que se um ramo, estando em mim, não dá frutos, eu preciso fazer alguma coisa. E é essa poda que eu falei, esse aperto que eu falei, que Jesus, o Espírito Santo, quer nos dar nessa noite. Porque em 2026, se você não recebeu essa palavra, irmão, Deus mandou aqui eu dizer para você, Ele te chamou para dar frutos. Ele não te chamou e me chamou para sermos uma árvore que tem só folhas. Uma árvore que vive de aparências. Ele me criou, me colocou nessa terra, nessa cidade, nesse bairro, para que pessoas cheguem aqui e se alimentem dos frutos de Deus na minha vida. Se você hoje é abençoado com uma palavra nesse momento, é porque existe um dom, existe uma unção, é um fruto que Deus depositou na minha árvore e você está aqui sentado, comendo, recebendo, se alimentando. Imagine você chegar aqui nesse lugar com expectativa, crendo por uma palavra de Deus, e na hora que eu chegar assim, gente, eu esqueci que hoje era dia de pregação, não preparei nada. Como é que você ia ficar? Frustrado, chateado.
enfim, você pode colocar qualquer... Por quê? Porque criou-se uma expectativa. Você chegou aqui esperando ser alimentado. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação está esperando a gente ser referência. Para quê? Para que algo diferente aconteça nessa cidade. Essa cidade está precisando de pessoas que estão dispostas a frutificarem para que outras pessoas possam receber aquilo que Deus deseja que elas recebam. Por isso que quando a gente fala aqui em vídeos de testemunho de generosidade, quando a gente traz, a gente daqui a pouco vem mais um especial de Páscoa, e a gente precisa fazer, enfim, levantar recursos, precisamos exercer a nossa generosidade. Por quê? Porque Deus sabe que no dia que fizermos aqui em Itapuã, será 29 de março, se eu não me engano, o especial de Páscoa, enfim, em março vai acontecer aqui. Deus sabe que pessoas vão chegar aqui com uma expectativa de receber algo de Deus. E não podemos ser simplesmente uma árvore que tem folhas, mas não tem frutos. Precisamos ser uma árvore que não é enganosa, mas uma árvore que é real, uma árvore que foi criada por Deus para exercer a generosidade. Você está comigo ou não? Jesus, irmãos, nos fez árvores frutíferas. Um versículo que me chama muita atenção, e eu tenho até vontade de escrever isso aí numa parede aqui dessa igreja aqui também. Lá em Salmos capítulo 92, verso 12. Eu amo esse verso. Salmos 92, 12. Os justos, tem algum justo aí? Metade da igreja se considera justo, glória a Deus. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Isso é profecia sobre a nossa vida. Plantados aonde? Vai florescer em qualquer lugar? Não. Onde é que o justo floresce? Na casa do Senhor. Mas é só estar na casa? Não, tem que estar como? Plantado. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. No verso 14. E mesmo na velhice, para quem está plantado na casa do Senhor, dará frutos. A gente não vai parar de dar frutos nunca. Permanecerão viçosos e verdejantes. Você está aí ou já foi? Isso aqui é uma revelação. Se a gente não aprende, pastor Jário, sobre generosidade na igreja, a gente não vai aprender em nenhum lugar. Porque é plantado na casa de Deus que dá fruto. É aqui nesse lugar que você precisa ouvir, muitas vezes, o que você não quer ouvir. É por isso que está quieto aqui, porque isso é uma mensagem que normalmente a gente não quer ouvir. Ela confronta, mas deixa eu dizer para você, eu só estou aqui te lembrando quem Deus te criou para ser. O pecado e o mundo, ele quer roubar a nossa identidade. É o que estamos construindo aos domingos. Deus, ele te criou uma árvore frutífera. Uma árvore que tem como objetivo alimentar outras pessoas. E Deus vê isso no mundo espiritual como os dons espirituais. O que são os dons espirituais? São frutos espirituais que Deus ele coloca na minha vida, na sua vida, distribuídos pelo Espírito Santo, para que a igreja seja edificada. Em outras palavras, o meu fruto não me edifica, porque o meu fruto não é para eu comer. Qualquer coisa espiritual que Deus colocar na minha vida é para você. Cuidado para você não estar orando, pedindo dons, pedindo frutos, achando que você vai comer o fruto. Porque eu nunca vi uma macieira pegando a maçã assim e colocando para dentro. Não. Eu já vejo várias pessoas chegando lá, pegando aquela maçã e se alimentando e recebendo vida. Assim somos eu e você. Precisamos estar plantados, não em qualquer lugar, na casa do Senhor. Uma passagem que eu não vou ler, mas que eu também gosto muito nesse sentido, é daquela mulher do fluxo de sangue que toca em Jesus e ele diz: saiu virtude. Olha que interessante. Jesus ele está andando e de repente alguém toca nele. E ele fala assim: alguém tocou no meu fruto. Alguém recebeu algo que saiu da minha vida. Deixa eu te perguntar, irmão, o que vai sair da sua vida em 2026? Porque provavelmente a sua oração é: eu quero receber. Mas a pergunta que Deus quer fazer para você é: o que vai sair de você? Porque com certeza todos nós queremos receber alguma coisa em 2026.
Mas Deus quer saber, ok, você vai receber, mas o que vai sair de você? O que vai sair de mim e de você, gente? Eu quero que você pegue essa palavra como uma inspiração para o seu ano de 2026. Algo precisa sair da minha vida, algo precisa sair da sua vida em 2026, porque Deus nos criou para sermos árvores frutíferas. Árvore frutífera, irmão. Tem pessoas que se esqueceram de quem são. Criamos, no meio gospel, os clientes, que são árvores sem frutos. Elas sentam nos bancos das igrejas, não contribuem de nenhuma forma, nem financeira, não servem. Ou seja, árvores infrutíferas. Isso pode ser duro de falar, irmão, mas antes de você chegar aqui nessa igreja, alguém plantou alguma semente para você estar sentado na cadeira que você está. Alguém aqui investiu para que esse ar-condicionado estivesse fazendo você ter uma temperatura agradável. Alguém investiu em uma caixa de som. E eu não falo sobre coisas materiais. Eu estou dizendo que pessoas investiram em você sem conhecerem você. E se essas sementes, se esses frutos não fossem gerados no passado, hoje você não teria onde sentar. Hoje você não teria um estacionamento para colocar o seu carro. E às vezes é muito fácil a gente viver uma igreja onde está tudo pronto. Porque onde está tudo pronto eu não preciso fazer nada. Eu não preciso frutificar. Está pronto. Mas deixa eu dizer para você uma coisa que eu aprendi com a igreja. Igreja nunca está pronta. Toda a história de igreja que eu conheço está em construção. Nunca para. E graças a Deus por isso. Porque que no dia parar, o diabo venceu. Porque a igreja é um organismo vivo. Tudo que para, atrofia e vai morrer. E nós, como igreja, queremos expandir. Por que nós estamos começando esse ano especificamente? Aos domingos, nas quartas, o GC vai começar com o estudo de GC. Tudo apontando lá para o nosso seminário também da imersão financeira. Gente, porque no dia 10 de maio nós temos um objetivo de vermos esse novo prédio inaugurado. Se a gente quisesse fazer outro tipo de igreja do que eu estou te ensinando, a gente ia dizer, está suficiente, está bom. Para que a gente vai inventar de se esforçar, fazer aqui, levantar, bora galera, vamos gente, tá. Não, tá bom. Vamos ficar quietinho? Não, mas nós entendemos que somos árvores frutíferas. Entendemos que ainda existem pessoas a serem alcançadas. Entendemos que quando isso aqui for ampliado, mais pessoas vão poder ter um lugar para dizer, eu achei uma igreja para fazer parte. Mas deixa eu dizer para você, irmão, somos nós que estamos criando esse novo espaço para que alguém que você não sabe o nome, alguém que você não sabe o CPF, alguém que você não sabe a história, um dia elas vão chegar aqui e elas só conseguiram chegar nesse lugar, ter uma cadeira para sentar, ter um lugar para ouvir uma palavra, porque você e eu investimos hoje, mesmo sem saber do dia de amanhã, mesmo sem saber quem são as pessoas, se elas merecem ou se elas não merecem. Nós estamos criando o futuro e Deus espera que a gente não pare de crescer. O que é que vai sair de mim e de você? Uma das maiores referências de generosidade, para mim na Bíblia, é Davi. E Davi, ele tem muitas características. E existe um texto, que é no final da vida de Davi, na passagem de Davi para Salomão, que sempre me toca muito o coração, que é 1 Crônicas, capítulo 29. Esse texto, ele sempre me marca muito. Porque algumas pessoas gostam de estudar, hoje está na moda estudar Salomão, né? Hoje Tiago Nigro e toda essa galera aí, Flávio Augusto, quem que é a galera das finanças e até do secular que se converteram, tem Salomão como referência. Provérbios tem sido o primeiro livro lido da Bíblia para muitas pessoas, principalmente empresários, pessoas, né, do meio financeiro. Mas deixa eu dizer, tudo que Salomão viveu tem como base o ensinamento do pai, da referência paterna. Salomão não seria quem seria. Os judeus não seriam quem seriam se não tivesse uma árvore, se não tivesse uma referência chamada Davi. E Davi, ele me impressiona de várias formas. Mas aqui em 1 Crônicas, capítulo 29, eu quero ler para você esse texto. 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 1 a 5. Aqui está uma prática que iniciou com Davi,
de levantamento de recursos para que a obra de Deus pudesse ser estendida, crescida. E ele sempre deu o exemplo sendo o líder principal e começava por ele. Eu quero ler por você. E diz assim: então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu o meu filho Salomão, e mais ninguém. Ele, porém, é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Eu forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. E ele começa a citar ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engastes e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para esse santo templo. Ofereço, pois, 3.000 talentos de ouro puro de Ofir, 7.000 talentos de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, ele faz assim, ó: quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Isso me inspira, pastores. Porque Davi, aquele é o primeiro a colocar a mão na massa. Ele é o primeiro a dizer assim: gente, somos árvores frutíferas. E Davi, ele não desfrutaria daquele templo. Você está aqui ou já foi? Ele já começa dizendo assim, ó: Deus escolheu meu filho. Mas mesmo Deus escolhendo meu filho, mesmo não sendo eu que vou fazer. Você pegou ou não? Porque seria muito fácil a gente dizer assim, ó: Deus me chamou. E eu vou sentar ali no púlpito e eu vou ser honrado e tal. É fácil. É fácil Davi chegar e dizer assim: gente, Deus me chamou e eu vou ser o pastor dessa primeira igreja e tal. E vai... Não. Fala assim, ó: gente, Deus chamou meu filho. E mesmo não sendo eu não vou viver essa realidade que vocês estão construindo. Meu filho que vai viver isso. Mas, ei, mesmo não sendo eu, todos os recursos que eu tenho, tudo que eu já fiz até aqui, eu ainda acho que é pouco. Eu vou abrir o meu cofre, eu vou abrir o meu tesouro, porque eu amo. Porque eu quero entregar o meu coração, eu quero entregar o meu tudo. Gente, eu não sei se isso fala com você, mas para mim isso é muito forte. A CNX, ela quer ser referência de generosidade nessa cidade, meus irmãos. E isso só será possível se cada membro for essa árvore frutífera, se tornar um dizimista, um ofertante, para que você entenda que é através dos frutos que Deus colocar nas suas mãos que nós vamos crescer e avançar. Eu quero te fazer mais uma pergunta essa noite. Quando a gente fala sobre doar, sacrificar, ofertar, dizimar, qual o sentimento que vem no seu coração? Porque aqui estamos falando sobre frutos. É frutos que você está dando para que pessoas possam ser alcançadas. A gente falou aqui no testemunho, né, que Deus ama aquele que dá com alegria, não por obrigação. Eu vejo Davi aqui se colocando diante de uma congregação, de uma igreja, com muita alegria. E todas as vezes que eu vejo, né, o pastor Jairo sempre fala sobre isso também. Gente, cada oferta, cada dízimo que a gente tem dado, que tem abençoado esse lugar, que tem mantido as portas abertas, que tem feito com que mais e mais pessoas possam chegar, o nosso coração se alegra. E a gente quer fazer com que mais e mais e mais pessoas possam receber desses frutos que Deus tem gerado no nosso coração. E uma vez eu falei aqui na igreja, né, algumas vezes eu falo sobre isso. Dificilmente hoje a gente tem visto realidades nas igrejas de uma maneira geral, não só na nossa, dessa questão da liberalidade, da gente ser mais desprendido dessas questões materiais, de sermos referências mesmo de investimento na casa de Deus. E tem um vídeo que eu gosto muito, que é de pessoas que são com certeza mais simples, menos favorecidas financeiramente do que muitos de nós, mas que é uma referência para mim de generosidade. Eu queria passar esse vídeo para vocês. Eu não sei se você... Já tem alguns anos que esse vídeo tá, a Priscila sabe, eu já passei esse vídeo em algumas pregações mais antigas e sempre penso em referência assim, de alegria, de desprendimento. Eu sempre gosto de lembrar esse vídeo, porque, gente, isso é lá na África. Há anos atrás, a África era um dos países menos evangelizados. Desculpa, continente. Um dos continentes
menos evangelizados. E hoje, graças a Deus, por causa da generosidade, muitos evangelistas, como Billy Graham, outros evangelistas, né, foram, Reinhard Bonk e outros, Benny Hinn, todos fizeram grandes cruzadas e foram implantando igrejas. A África era um continente, ainda é, mas a gente mesmo tem uma raiz africana aqui forte, né, na nossa cidade, altamente idólatra, né, um sincretismo religioso altíssimo. Tem as famosas religiões de matriz africana, que é isso, esse é o continente, é a cultura deles. E quando o evangelho ele chegou naquele continente, as coisas começaram a mudar. Eu já tive a oportunidade de fazer uma viagem para lá, para a África do Sul, né? A África é um continente grande, mas tem alguns países. E na África do Sul eu fui para uma conferência do pastor Chris, que era um foco na conferência, era muito sobre cura, milagres, já tem alguns anos que eu fui. Mas, além disso que eu estou mostrando para vocês, eu presenciei algo que me marcou muito. Porque era uma conferência que, eu já falei isso aqui a algumas pessoas, mas como nem todo mundo lembra, eu vou só contar de novo a história. Basicamente, era uma conferência que era a conclusão de algo que o pastor, que tinha um chamado muito de cura e tal, ele fazia. Ele pegava pessoas lá na África que tinham relatórios médicos comprovados que não tem cura. Tipo assim, chegou um diagnóstico de câncer, não tem cura. O outro lá tá de maca, enfim, qualquer coisa que é comprovado que não tem cura. Isso era o pré-requisito para alguém chegar e participar da escola de cura. Aí ele pegava essas pessoas e colocava elas em um internato. Durante 3 meses, essas pessoas eram ensinadas a palavra de Deus. E fé era gerada no coração dessas pessoas. Basicamente, esse era o que eles faziam. E aí, anualmente, isso ainda tem, todo ano tem. Anualmente, na conclusão desses 3 meses, ele fazia um culto, pegava todas essas pessoas, levava para esse estádio, e a gente, que era pastor, líder, enfim, ia ver o trabalho, ia, enfim, participar e receber daquilo que Deus estava fazendo. E teve esse momento, sim, da questão da cura. Eu vi com os meus olhos pessoas que eram paralíticas andando. Eu vi pessoas que estavam acamadas, assim, totalmente paralisadas, né? Tudo aquilo que a gente sempre ouve falar, eu vi com os meus olhos. Mas algo me chamou muita atenção, porque no momento de generosidade, a gente devia ter ali, era um lugar muito grande, no mínimo umas 10 mil pessoas, porque era um mini estádio assim, né? E, gente, o momento de generosidade, ele teve que ser paralisado. Porque as pessoas não paravam de ofertar. Foi a única vez na minha vida que eu participei de um lugar onde foi dada a orientação, gente, como a gente ainda tem uma programação, para a oferta, dá depois. Eu nunca tinha visto isso acontecer. E Deus falou para mim, sabe por que isso está acontecendo? Porque eles estão testemunhando os milagres. E aí talvez você fale, pastor, então é por isso que a gente não está ofertando? Não. Existem milagres que são até maiores do que um cego ver de um coxo andar. Porque alguém pode ir para o inferno com olho, sem olho, sem perna, com perna. E a pessoa pode ir para o céu com olho, sem olho. Esse não é o critério. Se alguém que não tem olho não recebe Jesus e recebe o milagre de ter um olho, ela não vai para o céu. Ela mesmo com o olho, recebeu um milagre de receber um olho, mas ela não vai para o céu. Você está comigo ou não? Vai pegando o que eu estou falando. Gente, estamos aqui todos os cultos praticamente. Quando alguém se converte, estamos experimentando o maior milagre. Talvez você não perceba isso. Talvez você está esperando um morto se levantar, para que isso gere fé no seu coração, gratidão, e você fale, vale a pena investir. Mas deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que não existe maior milagre
do que retirar alguém da eternidade, do inferno, da morte eterna, e colocar alguém no reino de Deus de forma eterna. Chamou sua atenção ou não? E, gente, todas as vezes que alguém se converte nessa igreja, existe uma parte do galardão que é meu e seu. Se você investe nesse lugar, a sua semente é o que está fazendo com que o milagre aconteça. Eu lembro que nessa conferência, depois que encerrou a programação normal, existia um processo final. E o pastor, ele agradecia quem veio, as ofertas. E a generosidade, ela não parava. Porque existiam pastores ali de vários lugares, inclusive ele sabia de pastores que passavam por necessidade nas igrejas. E aí quando terminava aquele momento da cerimônia do culto, ele começava a chamar: ei, você que é pastor de não sei de onde, vem aqui na frente. Olha, a nosso ministério quer abençoar a sua igreja com $1 milhão. Porque provavelmente ele conhecia a realidade daquela igreja. O que eu estou trazendo para você, gente? A generosidade, ela não tem fim. Ela não para. Ela se retroalimenta. A Bíblia diz que dai e ser-vos-á dados. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando você dá com a sua capacidade. Quando você recebe segundo a capacidade dele. Provavelmente, esse pastor que eu falei, que recebeu no final uma oferta, não sabia que ia receber. E ele provavelmente era uma das pessoas que se levantou para ofertar naquela noite. E ele ofertou segundo a sua capacidade. Só que alguém viu. E não foi o pastor. Deus viu. E o Espírito Santo deve ter soprado no coração daquele líder. Olha, é aquele ali. Ó. Aquela pessoa não deu esperando receber. Ela fez o seu melhor. Ela contribuiu. Deixa eu dizer para você, quando você ofertar alguma coisa aqui e dizimar, dê o seu melhor. Porque você não está fazendo para mim. Não é para mim. Não é nem para CNX. Porque a palavra diz que quando você ofertar ou dar qualquer coisa, faça como para o Senhor. Quem recebe o nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso serviço, o nosso boa noite, o nosso arrumar cadeira, o nosso limpar chão, não são as pessoas, é Deus. Tenha essa consciência que você vai receber de Deus a sua recompensa. E eu quero de todo o meu coração agradecer a você que é dizimista dessa casa. Você que tem sido ofertante fiel nessa casa. Porque o reino de Deus, ele é movido sim por oração, mas não só por oração. O reino de Deus, ele precisa de frutos diversos. E a sua oração tem sido fundamental, mas também o seu investimento nessa casa tem sido fundamental. E eu quero declarar sobre todos vocês que têm ofertado e dizimado. Fica de pé toda a igreja, independente se você tem ofertado ou dizimado, porque eu sei que essa mensagem, o Espírito Santo vai tocar no seu coração para que você se torne, se ainda não é. E eu quero declarar 2026, levanta as suas mãos. Pai, nós temos feito conforme a nossa capacidade, conforme a nossa necessidade, Pai. Espírito Santo, eu quero profetizar e declarar o ano de 2026, Pai, um ano de grande abundância, um ano de grande prosperidade na vida do Teu povo, Pai. O Senhor sabe as nossas orações nessa casa, o Senhor sabe os sonhos que o Senhor tem colocado nesse lugar, Pai. O Senhor sabe que o que os nossos olhos veem, Pai, é tudo sendo impossível, as circunstâncias que se levantam sendo muito maiores do que a nossa capacidade, Pai. Mas eu quero declarar, Pai, riqueza chegando agora sobre a vida das pessoas, Pai. Eu quero agradecer, Pai, pelas sementes que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. E eu declaro multiplicação chegando. Eu declaro causas na justiça que estavam presas, causas sendo ganhas agora. Eu quero declarar por aumentos salariais. Eu quero novos contatos, novas ideias milionários, empresas que estavam no seu coração, apenas em um papel, saindo do papel. Eu quero declarar 2026,
o ano do romper na sua vida. Eu quero declarar que Deus vai cumprir através de você cada sonho, cada plano que Ele preparou. Eu quero que você olhe para os céus, levante a sua cabeça, porque é de lá que vem o socorro. Toda a provisão não está aqui, mas está lá em cima, e Deus está com os céus abertos. E quem tem céu aberto não precisa nem de porta aberta, irmão, porque os céus já estão abertos. Você pode levantar suas mãos e nós vamos adorar nessa noite. Espírito Santo, muito obrigado, Pai, por um romper financeiro, Pai, por um espírito liberal, Pai, por uma cultura de generosidade sendo, Pai, implantada nessa casa, Pai. Muito obrigado pela honra, pela fidelidade, Senhor, sendo coisas importantes nessa casa, Pai. Muito obrigado, Jesus. Nós só temos a te agradecer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar, CNX. Toda a igreja, feche seus olhos. Antes de fazer o apelo dessa noite, eu queria orar por pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida financeira. E eu queria, como igreja, de fazer um clamor. Se você está aqui no nosso meio e você deseja receber uma oração, falar: pastor, eu estou precisando, existem desafios, existem coisas que estão acontecendo, eu não estou conseguindo resolver isso tem me afligido, tem tirado o meu sono. Deus não quer, querido, que você viva sobrecarregado, Ele não quer que você viva ansioso. E nessa noite eu quero orar por você, porque eu creio que uma intervenção, um milagre divino está na sua direção. Você poderia só levantar a sua mão e dizer: ora por mim, pastor, eu estou passando por isso, eu não sei o que é, mas só levanta. Ei, igreja, vê se tem alguém com mão levantada do seu lado. Coloca as mãos dessa pessoa agora, vamos orar uns pelos outros. Olha aí no seu lado, vê se tem alguém com mão levantada. Nós vamos orar como igreja, nós vamos clamar como igreja. Não deixe alguém sozinho, não. Se você está precisando dessa oração, um destravar, um milagre, eu quero orar por você em nome de Jesus agora. Pai, nós apresentamos, Senhor, cada homem, cada mulher, Senhor. Eu não sei qual é essa situação que eles estão passando, Pai, mas eu sei que Tu és o nosso Jeová Jireh, Pai. Tu és o Deus da provisão, Pai. E eu quero clamar agora, Pai, por provisão, Senhor, por céus abertos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, entra agora, Espírito Santo, nessa situação, Pai. Nós clamamos por um milagre, ó Pai, para que haja, Senhor, restituição, Senhor, para que cesse, Senhor, essa situação que tem tirado o sono muitas vezes, Pai, tem tirado a paz, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, vem agora com provisão, ó Pai. Tu és aquele que multiplica. O Senhor multiplicou os pães, o Senhor multiplicou o peixe, o Senhor fez aquele azeite, aquele óleo escorrer, Pai. Nós clamamos agora por multiplicação, por provisão. Eu declaro e eu chamo os ventos do norte, do sul, do leste e do oeste, que toda provisão necessária para isso acabar, cessar essa dor, esse lamento, Pai, nós clamamos em nome de Jesus como igreja. Nós unimos a nossa voz e dizemos muito obrigado, Espírito Santo, por uma intervenção, Pai, em nome de Jesus, amém. Nós vamos adorar mais um pouco e eu creio que o Espírito Santo já está se movendo e provisão está chegando nessa noite em nome de Jesus. Eu não sei qual o projeto seu não foi para frente no ano de 2025 por causa de dinheiro, mas eu sei que teve, todos nós. Mas Deus tem ministrado algo no meu coração e eu tenho orado por isso. E eu tenho pedido sobre a minha vida e eu quero clamar sobre a sua vida. Para todos que estão aqui, eu quero declarar e profetizar que a partir desse ano, nenhum projeto que Deus colocar no seu coração vai paralisar por causa de dinheiro. Quem recebe isso? Algo será alinhado esse ano no nosso coração. Princípios serão fortalecidos, como essa estrutura que Deus está exigindo de nós esse ano. Existe um novo tempo que Deus tem para as nossas vidas. E em 2026 Ele está restaurando essas bases. Alianças que foram quebradas precisam ser refeitas. Princípios que estavam sendo negociados precisam ser refeitos. E a partir disso, essa profecia se cumprirá sobre a sua vida. Jamais um projeto que Deus colocar no seu coração vai ser paralisado por causa de dinheiro.
Eu quero apresentar mais uma vez o dia 10 de maio na presença de Deus. E eu quero que você ore por isso, irmão. Pai, no dia 10 de maio, o Senhor já está lá, Pai. Humanamente falando, só vemos dificuldade, Pai, impossibilidades. O que precisamos é muito maior do que nós temos, Pai. Mas algo não nos faltará, Pai, que é fé. E a fé chama a existência o que não existe, Pai. Eu não sei de onde virá, Pai, mas eu sei que virá. E eu e você estaremos no dia 10 aqui nesse lugar para glorificar e testemunhar que Deus é fiel. Porque está escrito que nenhum dos teus planos serão frustrados. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, porque eu já vejo nós alegres, festejando nesse novo auditório, Pai. Obrigado, Pai, porque pessoas que nunca pisaram na igreja, Pai, pessoas que estavam, Senhor, sem rumo na vida, estavam soltas, entrarão a partir desse dia nesse lugar e te encontrarão como Senhor e Salvador e terão as suas vidas transformadas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter confiado em nós essa mensagem da reconciliação, Pai. E nós queremos reafirmar nesse ano, nessa primeira quarta que está começando, não vamos parar por nada, Pai. Conta conosco, Senhor, a partir de mim, assim como Davi se colocou diante daquela congregação, Pai. Eu quero me comprometer diante de Ti e de todo o povo, Pai. Tudo que eu tenho é Teu. Conta com o meu tempo, os meus recursos, com os nossos dons, talentos, Pai. Todo o nosso futuro é Teu. Nós vamos gastar os nossos dias nesse lugar, Pai. Não vamos deixar o Senhor usar apenas o outro. Começa em mim, Espírito Santo. Eu não vou ficar de fora desse mover, Pai. Começa em mim, na minha casa, Pai. Que tudo que será construído aqui, natural e espiritual, tenha a minha mão, a mão de cada um do que está aqui, Pai. Eu não quero ficar de fora do Teu mover, Pai. Muito obrigado, Senhor, por famílias, Senhor, chegando, jovens chegando, crianças chegando, casados, idosos, Pai, solteiros, casados. Muito obrigado, Senhor, por pessoas que estavam decepcionadas com igrejas, Pai. Por pessoas que não tinham mais esperança, Senhor. Pessoas que estavam orando, mas não conseguiam Te encontrar, Pai. Senhor, que esse lugar consiga atrair essas pessoas, Pai, e apresentar esse Pai, esse Abba, esse Deus de amor, de graça, de misericórdia, Pai. Eu Te agradeço porque nossos olhos verão, Pai, e tudo isso se cumprirá em 2026, Pai. Em nome de Jesus, quem crê, dá glória a Deus. Eu quero fazer minha última oração. Toda a igreja, mais uma vez, por favor, feche seus olhos. Talvez você chegou aqui nesse lugar e você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Pastor, como é que é isso? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, verso 9, que se você crê em Jesus como seu Senhor, lá no seu coração, e você confessar com a sua boca que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, você será salvo. É uma oração que tem o poder de tirar você da morte eterna e de conectar você com a vida eterna. Essa oração é o que eu quero que você faça comigo. Eu vou contar até 3. Tudo que eu preciso é que quando eu disser 3, você levante a sua mão o mais alto que você puder. Eu vou simplesmente celebrar a Deus pela sua vida. E eu vou orar junto com você, para que você possa fazer essa aliança com Deus. Vocês estão prontos, CNX? Talvez você estava afastado, desviado, e nessa noite você deseja voltar para a casa do Pai. No 3 você também pode levantar sua mão e se reconciliar com Deus e com a igreja local. Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para te receber. Eu digo 3, quem é você? Levanta sua mão o mais alto que você puder. Eu vejo lá no fundo, Deus abençoe você. Quem mais? Quem mais? Tem mais alguém? Eu vejo a sua mão. Deus abençoe. Quem mais? Quem mais? Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, a festa no céu. Quando um pecador se arrepende, vamos orar juntos. Toda a igreja repita comigo, diga eu recebo Jesus, como meu Senhor, e Salvador, da minha vida. Diga, Pai, perdoa os meus pecados, eu me arrependo. Diga, eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair. Em nome de Jesus, amém. Você pode celebrar mais uma vez a vida das pessoas que entregaram a Jesus. Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar. Deus abençoe a todos.